Muito bem, pessoal, voltamos para mais uma unidade para continuar o estudo da nossa querida sucessão testamentária, né? Eita, como tem informação, não é verdade? É muita informação, né? E agora nós temos um ponto importante, ponto interessante, ponto muito falado em nossa sociedade, ponto que cai em concurso, né? Sabe o que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar agora a exclusão da sucessão. Exclusão da sucessão. Exclusão da sucessão. Você sabe como é que se dá a exclusão de um herdeiro da sucessão? Sabe como é que se dá? A exclusão de um herdeiro da sucessão se dá ou por indignidade ou por deserdação. A indignidade e a deserdação são formas de exclusão do herdeiro da sucessão, ok? Agora veja só. A exclusão da sucessão acarreta a chamada morte civil. Já ouviu falar disso? Morte civil. Sabe o que é morte civil? Morte civil, pessoal, é a morte em vida, tá? Morte civil é a morte em vida de uma pessoa. A pessoa é tida como morta para aquele patrimônio. Então, quem é excluído da sucessão, mesmo estando vivo, para aquele patrimônio é tido como morto sempre. Para aquele patrimônio é tido como morto sempre. Seja na deserdação, na indignidade, para aquele patrimônio a pessoa é tida como morta sempre, mesmo estando viva. Por isso que a gente diz que a morte civil é a morte em vida. A pessoa está viva, mas para aquele patrimônio ela é tida como morta, tá? Então o indivíduo é dado como morto sempre com relação àquele patrimônio, ele nunca poderá tocá-lo. Porque às vezes aquele patrimônio poderia ir para ele por uma outra sucessão. Então você exclui da sucessão um, vai para uma pessoa. Aí aquela pessoa que recebe no lugar dele morre, e aí, por exemplo, ele é o herdeiro. Não dá, não volta. Mesmo que seja uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta sucessão, nunca esse patrimônio poderá tocá-lo. Ele não vai poder ser proprietário, ele não vai poder ser usufrutuário, tá? Não vai poder nunca pôr a mão nesse patrimônio. Isso ocorre aí na indignidade ou na deserdação, tá bom? Agora, qual é o objetivo da indignidade? Qual é o objetivo da deserdação? Então veja comigo aqui, ó. O objetivo da indignidade é excluir da sucessão herdeiros legítimos ou testamentários. Então, indignidade busca excluir herdeiro legítimo ou testamentário. Herdeiro legítimo ou testamentário. Indignidade busca excluir herdeiro legítimo ou testamentário. Agora, a deserdação busca excluir herdeiros necessários. A deserdação busca excluir herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários mesmo? Descendentes, ascendentes e cônjuge. 1845. 1845. Descendente, ascendente e cônjuge. Herdeiro legítimo é quem está na lei, né? Herdeiro necessário é quem está no 1845. Com relação à comparação herdeiro legítimo que está na lei e herdeiro necessário do 1845, falta colateral e companheiro. Colateral e companheiro é herdeiro legítimo, mas não é necessário, tá? Porque o herdeiro que não é necessário, ele pode ser excluído por testamento sem ser contemplado. Não precisaria ser indigno, entendeu? Você quer excluir um primo da tua sucessão, faz um testamento deixando tudo para o vizinho e não deixando nada para o primo, porque ele não é herdeiro necessário, você não tem restrição para testar. Então, por isso que a deserdação busca excluir herdeiro necessário e a indignidade excluir herdeiro legítimo ou testamentário. Tá bom? Agora, colateral não é deserdado e companheiro não é deserdado pelo simples fato de poder fazer o testamento sem contemplar aquilo que eu já tinha colocado para vocês, tá? Bom, o artigo 1850 é que diz isso que eu acabei de falar. 1850. Para excluir da sucessão colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Se ele fizer a disposição do patrimônio sem contemplar colateral, não tem restrição, não tem legítima, então não precisa ser deserdado. 1850. 1850 do Código Civil, tá? Agora, como é que ocorre essa história toda? A indignidade é feita por ação judicial. Então, a indignidade vai depender de alguém propor uma ação judicial para excluir determinada pessoa da sucessão, tá? E aí o juiz dá uma sentença de procedência ou de improcedência, ou seja, excluindo ou não excluindo a pessoa da sucessão, tá?
Agora, a deserdação é feita por testamento. Então, o testador faz um testamento deserdando a pessoa da sucessão, retirando, excluindo a pessoa da sucessão, tá? A indignidade vai exigir ação judicial porque a pessoa dona do patrimônio, né, o autor da herança, não está vivo para buscar essa exclusão da sucessão. Entendeu? Porque quando a pessoa está viva, ela pode fazer um testamento. Então, se a pessoa está viva, ela faz um testamento deserdando. Se a pessoa não está viva, quem vai buscar a exclusão é um terceiro, que certamente é o beneficiado pela exclusão. Porque para entrar com essa ação tem que ter interesse, tem que fazer a prova do interesse. Então é um terceiro interessado. Esse terceiro interessado entra com essa ação para se beneficiar com a exclusão do outro da sucessão. Entendeu? E isto é feito quando o autor da herança não fez testamento deserdando. Se ele não fez testamento deserdando, o terceiro então entra com uma ação e essa ação se chama indignidade, tá? Indignidade, ok? Agora, alguns casos interessantes, né? Primeiro, uma pessoa não pode ser deserdada por motivo fútil. Eu digo isso por causa das novelas. Novela é uma desgraça. Vira e mexe na novela, a pessoa briga com o filho e diz, olha, você fez tal coisa aí, hein? Então, nesse caso, você merece ser deserdado, eu vou te deserdar. Isso não existe. Isso não existe. A deserdação só ocorre se os casos contemplados no Código Civil ocorrerem, tá? A deserdação depende da ocorrência das hipóteses previstas no Código Civil, tá? E a indignidade também. A indignidade também. Então, nós podemos dizer que os casos de deserdação e de indignidade estão previstos em rol taxativo do Código. Os casos de deserdação e de indignidade estão previstos em rol taxativo do Código. Rol taxativo do Código. Então, vem comigo aqui, ó. O artigo 1814, em rol taxativo, indica os casos de indignidade, tá? O 1814, em rol taxativo, indica os casos de indignidade, tá? As causas de deserdação também estão em rol taxativo. Rol taxativo dos artigos 1962 e 1963. 1962 e 1963. Aqui nós estamos incluindo também o 1814, que é o da indignidade. Sabe por quê? Porque as causas de indignidade também são causas de deserdação, tá? As causas de indignidade também são causas de deserdação. Então, o 1814, rol taxativo de indignidade. O 1962 e 1963, rol taxativo de deserdação. Só que o 1962 fala de indignidade. Por isso que eu disse que quando ocorre um caso do 1814, dá para você fazer um testamento deserdando. Se não fizer o testamento deserdando, quando a pessoa morre, o terceiro beneficiado com a exclusão pode entrar com a ação de indignidade. Por quê? Porque as causas de indignidade são também causa de deserdação. Causa de indignidade são também causa de deserdação, tá? Então, na deserdação, o próprio autor da herança exclui por meio de testamento e na indignidade a exclusão é feita por terceiro numa ação judicial. Numa ação judicial. E aí, obviamente, a pessoa para entrar com essa ação judicial tem que ter legitimidade. A legitimidade é da pessoa que se beneficia com a exclusão do indigno da sucessão. Se beneficia com a exclusão do indigno da sucessão. Agora, cuidado com uma história que é a possibilidade do perdão. O perdão retira a legitimidade da ação de indignidade. O perdão retira a legitimidade da ação de indignidade. Se ocorrer um perdão, não há mais legitimidade para entrar com a indignidade, tá? O perdão vai retirar essa legitimidade. Agora, como é que ocorre o perdão? O perdão vai ser feito dentro de algumas circunstâncias aqui importantes, né? Porque aí o que acontece? O sujeito não faz um testamento deserdando porque perdoou. Se ele não faz um testamento deserdando porque perdoou, significa que não dá para o terceiro entrar com a ação de indignidade.
Mas como é que é feito, então, essa história do perdão? O perdão exige um documento escrito, formalizando esse perdão, tá? O perdão exige um documento escrito, formalizando a sua existência, para que o herdeiro não entre com a ação de indignidade quando o autor da herança morrer, tá? Então tem que ter um perdão escrito, formalizado, instrumentalizado, para retirar a legitimidade da ação de indignidade do herdeiro ou da pessoa que é beneficiada com a exclusão desse sujeito, tá? Bom, o artigo 1814 diz que são excluídos da sucessão. Vamos ver quem que vai ser excluído da sucessão aí, herdeiros legítimos ou legatários, né? Quem é que vai ser declarado aí indigno? Veja só. Os que tiverem sido autores, coautores, partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, o autor, o coautor, o partícipe de homicídio doloso ou consumado ou tentado contra o próprio autor da herança, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, pode ser reconhecido como indigno, tá? Pode ser reconhecido como indigno, é caso de indignidade. Outra hipótese de indignidade é da pessoa que acusa caluniosamente em juízo o autor da herança, tá? Quem acusa caluniosamente em juízo o autor da herança, ou incorre em crime contra a sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro, ou incorre em crime contra a sua honra de seu cônjuge ou companheiro, tá? Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato e última vontade, tá? Então, se a pessoa por violência ou meio fraudulento impedir, obstar, inibir que o autor da herança disponha livremente por ato de última vontade, também é reconhecido como indigno, tá? E as causas de deserdação? Vamos ver agora as causas de deserdação? 1963. Além das causas enumeradas no 1814, então veja, todas as causas do 1814 que acabamos de ver é também causa de deserdação. Então, as causas do 1814, além de ser causa de indignidade, são também causas de deserdação, né? Está autorizada aí a deserdação, tanto dos ascendentes pelos descendentes, quanto dos descendentes pelos ascendentes, está no 1962, tá? Então, pode entrar todas as causas do 1814, pode entrar ofensa física, pode entrar injúria grave, ofensa física, injúria grave, e relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou do neto, ou ainda com o marido ou companheiro da filha ou da neta, relação ilícita, olha lá, né? E ainda o desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Então, tudo isso aqui é causa de deserdação, que também vai estar somada às hipóteses do 1814, que são as causas de indignidade, tá? Agora, o prazo para fazer isso. Qual é o prazo? O prazo para a propoção de indignidade, anota aí, 4 anos contado da abertura da sucessão. Prazo para entrar com a ação de indignidade, 4 anos contados da abertura da sucessão. Contados da abertura da sucessão. Contados da abertura da sucessão. Agora, cuidado com uma coisa. A ação judicial também deve ser proposta para provar o fato que autoriza a deserdação. Então, veja, como o rol é taxativo, não basta deserdar. Você tem que provar o fato descrito no testamento. E esse fato descrito no testamento tem que ser provado judicialmente, em ação judicial. Então, numa ação judicial deve ser proposta, deve ser provado, né, o fato que autoriza a deserdação, também dentro do prazo de 4 anos, só que olha a pegadinha, hein? Contado da abertura do testamento. Ação de indignidade, 4 anos. Ação de deserdação, 4 anos. Prazo é o mesmo. Só que na indignidade, conta-se da abertura da sucessão. Na indignidade, conta-se da abertura da sucessão. Na deserdação, conta-se da abertura do testamento. Na deserdação, conta-se da abertura do testamento, tá? O perdão do ofendido tem que ser expresso. O perdão do ofendido tem que ser expresso para retirar a legitimidade da ação de indignidade do herdeiro, tá? Então, o perdão tem que ser expresso para retirar a legitimidade da ação de indignidade do herdeiro. Na indignidade não existe perdão tácito.
Tem que estar expresso, não existe perdão tácito. Agora, na deserdação, o perdão se faz com a revogação do testamento. Então, você faz um testamento deserdando e, para perdoar, você revoga o testamento. Entendeu? Você revoga o testamento. Agora, na indignidade, você tem que fazer um perdão expresso, porque não existe perdão tácito para isso. Ok? Bom, nós vamos encerrar então essa unidade por aqui e já já eu volto com outro tema de direito das sucessões. Um forte abraço. Tchau.